Aí, pessoal, mais uma resolução. Com a quantidade de cartolina gasta para construir um paralelepípedo retângulo de dimensões 6 centímetros, 3 centímetros e 9 centímetros, pode ser construído um cilindro reto de raio 2 centímetros. Determine a altura desse cilindro, dado que o π é igual a 3. Bom, então ele diz que com o material, né, com a quantidade de cartolina que eu utilizo na construção de uma caixa, né, um paralelepípedo que tem 6 de comprimento, 3 de largura e 9 de altura, por exemplo, eu posso pegar esse material, essa cartolina, e confeccionar um cilindro que tem raio igual a 2. E aí, qual é a altura que esse cilindro teria ou terá com essa quantidade de material? Bom, quando eu penso em construção de sólido, material para construção de sólido, geralmente essa questão se associa à área lateral, quer dizer, a quantidade de material que eu necessito para construir uma caixa se refere à área lateral dessa, aliás, a área total dessa caixa, né? A área total. Então, quantidade de material se relaciona à área total. Então, eu vou pensar na área total desse paralelepípedo, que tem dimensões 6, 3 e 9. Aí essa mesma área total que eu vou calcular, eu encaminho para o cilindro. Então, mais ou menos aí esse processo resolutivo que eu vou estabelecer. Para ajudar na resolução, eu vou acrescentar a figura do paralelepípedo, onde eu vou inserir essas dimensões aí de 6, 3 e 9. Então, aqui eu tenho uma caixa. Vou colocar mais para cá. Tá bom. Vou voltar para o zoom original e vou reposicionar a lâmina aqui. Ok. Aí então eu tenho o tal paralelepípedo com as dimensões 6, 3 e 9. Então aqui eu vou colocar o 6 aqui, ó. Acho que fica mais adequado. 6 centímetros, que seria uma espécie aqui de comprimento. Aqui a profundidade, né, ou largura, 3 centímetros, e a dimensão maior eu vou deixar aqui para a altura desse paralelepípedo, dessa caixa, 9 centímetros, para ficar coerente, né, com as dimensões em relação à figura. Ok. E aí eu vou calcular a área total a partir dessas dimensões. A área total. A área total de paralelepípedo, eu não tenho necessidade de decorar a fórmula, né, ou saber de cabeça a expressão que define a área total. Eu vou pela lógica, né, pela observação geométrica. Área total igual. Observa que aqui, ó, eu tenho uma parede frontal que tem dimensões 6 por 9. 6 de largura por 9. Então eu tenho essa parede da frente que ela é 6 por 9. 6 vezes 9. Mas aí observa que lá atrás eu também tenho a mesma parede, 6 por 9. Então eu tenho duas paredes 6 por 9. Então aqui 2 vezes 6 por 9. Mais. Aí eu posso pensar nesta lateral aqui, ó. Esta lateral direita aqui, ó, é uma área retangular, é uma parede que tem área definida por 3 vezes 9. É retângulo, né? Um lado vezes o outro. 3 vezes 9. Então, tem essa parede aí, 3 vezes 9. Mas eu observo também que aqui na esquerda eu tenho a mesma parede retangular, a parede de mesma área, 3 vezes 9. Então, aí eu já tenho 2 vezes 3 vezes 9. E ainda no fundo da caixa eu tenho este chão. Eu tenho aqui essa parede de chão que tem dimensões 6 por 3, 6 vezes 3 aqui, ó. E aproveito e já indico que aqui em cima eu tenho a mesma parede. Então eu tenho 2 vezes 6 vezes 3. Então aí eu tenho a área total num momento intuitivo do exercício. 2 vezes 6 vezes 3. Isso é a área total. E aí eu vou calcular isso.
6 vezes 9, 54, vezes 2, 108, mais 6 vezes 9, 54, 2 vezes 6, 12, vezes 3, 36. A área total do paralelepípedo igual, aqui dá redondo, ó, dá 90, né? 80, 90, 90 com 108, 198. Então eu tenho 198 centímetros quadrados, isto é a área total da caixa, a área total desse paralelepípedo. Ok. E aí, esta mesma área total também deve ser empregada para o cilindro, porque eu quero construir um cilindro com esta área. Eu quero construir um cilindro com essa cartolina. Então, eu venho para cá. Eu até vou colocar a figura de um cilindro também. Eu quero descobrir a altura, né, do cilindro e o raio é 2. Então, eu vou colocar uma figura, talvez ajude. Então, que eu já havia previamente... Opa, não é essa lâmina aqui. Já havia previamente estabelecido. Olha aí, ó. Tá aqui, eu vou colocar para cá. Zoom original e reposiciono a lâmina. Então, desse cilindro, eu sei que o raio é 2. Então, já vou colocar isso na figura. O raio aqui desse cilindro, raio da base, é 2. E ele está perguntando quanto que é a altura desse cilindro. Ok. Bom, lembra que eu vou utilizar a área total do paralelepípedo para confeccionar o cilindro. Então, eu vou aqui também pela área total. Vou fazer com outra cor. Área total de cilindro é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total do cilindro é 2 vezes o valor do π vezes raio ao quadrado, né? Cada área da base aqui é πr ao quadrado, é um círculo. E a área lateral, 2 vezes o π vezes o raio e vezes a altura. Isso porque quando eu abro o cilindro, eu tenho na área lateral um retângulo. E esse retângulo tem aqui, ó, o comprimento, que coincide com a volta da base, que é com a volta da circunferência. Então, esse comprimento é 2πr. E aqui eu tenho a altura do cilindro. Então, a área retangular correspondente à lateralidade, correspondente à lateral, é 2πrh. Tá? Então, isso é uma justificativa bem rápida, porque que é 2πrh. É a área lateral do cilindro, que se comporta como um retângulo, e o comprimento desse retângulo coincide com a volta da base, 2πr. Ok, deixa eu voltar para cá. E venho para as substituições. A área total do cilindro é a mesma área total do que eu calculei aqui para o paralelepípedo, 198. Igual a 2 vezes o π. Ele pede que eu use o π igual a 3, isso vai facilitar um pouco. Vezes o raio ao quadrado, o raio é a grandeza 2, 2 ao quadrado, mais 2 vezes o π, ele pede para usar 3, vezes o raio 2 e vezes o h, que eu não sei, a altura. 198 igual 2 vezes 3, 6, aqui é 4, 4 vezes 6, 24. Mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes o h. 198, isolamento, né? 198 menos 24,
igual a 12H. 198 menos 24 dá 174, igual a 12H. E aí o H é igual a 174, divide por 12. H igual, vou calcular isso separado aqui, ó. 174 divide por 12. Dá uma vez 12, 12, me sobra 5, 54. Aqui vai me dar 4 vezes 12, 48, me sobram 6. Para eu continuar, invento 0, vírgula, 60 por 12 dá exatamente 5. 5 vezes 12, 60, zerou. Então eu tenho aqui a altura igual a 14,5 centímetros. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.